Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 31. Discorde em concórdia e enfatize o positivo. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o Senhor nos faça enxergar que a paz em nosso relacionamento é muito mais importante do que a razão. Que possamos ter convicção de que o Senhor luta as nossas causas e que não há guerra que o Senhor não possa estar à frente. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a enxergar os nossos semelhantes com os teus olhos de amor, de graça, de justiça e de benevolência. Pai, eu oro por mulheres que escolhem no dia de hoje terem relacionamentos saudáveis, restaurados para a glória do Senhor. Oro em nome de Jesus, amém. Na leitura de ontem, a Joyce comentava conosco a respeito do seu relacionamento com o seu esposo. Então, dando continuidade na leitura 31, começa assim. Precisávamos de equilíbrio e precisávamos aprender a discordar em concórdia. Eis o que aprendemos sobre como discordar em concórdia. Demonstre respeito um pelo outro. Demonstrar respeito em nossa atitude, nosso tom de voz, nas expressões faciais e na linguagem corporal tem sido a chave para aprendermos a discordar em concórdia. Se eu suspiro em alto som quando Dave tenta compartilhar alguma coisa comigo, é óbvio para ele que considero que ele está dizendo de pouco valor. O suspiro comunica isso. Eu já me decidi e não estou interessado em ouvir o que você tem a dizer. A maioria das pessoas não se importa se você tem uma opinião diferente da delas, desde que você não as faça sentir como se suas opiniões fossem ridículas e sem valor. Há uma maneira sábia de tratar as pessoas e uma maneira nem um pouco sábia. Deixe estar por um tempo. Se continuarmos discordando depois de ter deixado cada um falar o que achava ou sentia, paramos de conversar e esperamos para ver o que Deus fará. Seja paciente. Você pode notar que eu fico repetindo, eu aprendi, nós aprendemos, estou aprendendo ou estamos aprendendo. Ser um pacificador é uma decisão e depois é um processo de aprendizagem. Não se sinta desencorajado se você escolher se abster do conflito e da discórdia e então uma vez ou outra volta ao seu antigo jeito. Basta estar determinado a aprender. O Espírito Santo é seu professor particular. Cada relacionamento é de um jeito e o Espírito Santo irá guiá-lo através de sua situação particular se você confiar nele. Levantei muitos muros que eu nem sabia que existiam. Muitas de minhas reações estavam baseadas na minha antiga situação. Dave não tinha nada a ver com as mágoas do meu passado, mas minha percepção estava afetada pelos anos de abuso e controle. Ainda tinha muitas questões que precisava resolver para desfrutar da liberdade plena. Obviamente, não podia resolver todas elas de uma vez só. O Espírito Santo conduz nosso aprendizado como acha melhor, pois enxerga mais do que nós. Vamos chegar à linha final vitoriosos se nos mantivermos no programa. Procure uma resposta que possa satisfazer a ambas as partes. Deixe-me dar um exemplo específico. Quando Dave e eu compramos os móveis para nossa casa, geralmente gostamos de coisas diferentes. Alguns homens não estão nem um pouco interessados em ajudar a decorar a casa. Mas Dave tem opinião bem definida sobre o que aprecia. Eu também tenho, mas nossos gostos sobre decoração, para decorar o nosso ambiente, são diferentes. Quando tentamos sair para comprar os móveis, passamos 20 minutos na primeira loja em que entramos só discutindo. Quando voltamos para casa, eu estava exausta. Finalmente me dei conta de que minha opinião não estava mais certa que a do meu marido. Portanto, decidimos continuar visitando as lojas até encontrar algo em que ambos gostassem.
Em muitas ocasiões, um ou outro teve que abrir mão de coisas de que gostavam para que pudéssemos encontrar coisas de que ambos gostassem. Algumas vezes desistíamos, voltávamos para casa e continuávamos em outro dia. Ceda regularmente. Caminhar no amor significa abrir mão do direito de estar certo. Dave e eu cedemos regularmente de uma forma equilibrada. Em outras palavras, eu não faço as coisas do meu jeito o tempo todo, e tampouco Dave. Ambos estamos dispostos a cumprir o que o Espírito Santo determinar sobre de quem é a vez de ceder. Isso não é fácil, porque como todo mundo, Dave e eu nascemos com uma boa porção de egoísmo. Nós, naturalmente, procuramos o que é melhor para nós mesmos, não o que é melhor para o outro. Ceder requer humildade. Fazê-lo com uma boa atitude é sinal de maturidade. Se eu ceder e Dave fizer do jeito que ele quer, mas eu passar o resto do dia sentindo pena de mim mesma, que vantagem obtive? Nenhuma. Houve ocasião em que Deus me conduziu a pedir perdão a Dave, quando houve atrito entre nós, mas eu me recusei porque a última a pedir perdão tinha sido eu. Estava disposta a fazer minha parte, mas não queria abrir mão do que achava justo. Queria ter certeza de que ninguém tiraria vantagem de mim, e assim mantinha uma lista mental de quantas vezes eu ou ele ganhávamos. Tive que aprender a não manter um registro literal de que havia cedido por último. Se duas pessoas estão dispostas a se revezar em ceder entre elas, isso beneficiaria o relacionamento. Você vai ter que aprender seus próprios modos de discordar em concórdia, porque cada situação é de um jeito. Cada pessoa é de um jeito diferente. Se você é cristão e está num relacionamento com um descrente, Deus pode demandar que você ceda mais com mais frequência, simplesmente porque você abriga o suficiente da palavra de Deus em seu coração, para me permitir que seja assim. As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus são levadas por sentimentos e pensamentos. As pessoas lastreadas na palavra de Deus sabem que os sentimentos e pensamentos levarão ao desastre. Outro modo de desfrutar de relacionamentos harmoniosos é aprender a focalizar os pontos fortes das pessoas e não suas fraquezas. De fato, se mais casais aprendessem a fazer isso, haveria muito menos divórcios. Uau! Glória a Deus! Palavra assertiva a respeito de relacionamentos, especificamente a respeito aí do casamento. Eu ainda tenho tanto que aprender. Eu tenho cerca de 11 anos de casada e compreendo que ainda preciso aprender tanto do Espírito Santo para que seja aprimorada nessa área da minha vida, assim como todas as outras. Eu gosto muito de me definir e de definir as pessoas como obras inacabadas. Porque, afinal de contas, eu entendo que todas nós, mulheres, somos joias preciosas, mas que ainda estão sendo lapidadas pelo Criador. Se nós estivéssemos prontas, eu presumo que nós não estaríamos mais aqui. E tenho essa presunção baseada na vida de Enoque, que andou de tal forma com Deus que Deus o tomou para si. Então eu concordo realmente que somos obras inacabadas, somos obras em construção. Sabe, eu gosto muito de tapetes de crochê. E quando eu vejo alguém fazendo um tapete de crochê, eu mesma não faço. Não tenho essa habilidade manual. Mas quando eu vejo alguém fazendo um tapete, quando começa a construção ali e pega a agulha de crochê e começa a trançar os fios, você não pressupõe que algo muito bonito vai sair daquele emaranhado de fios. Ainda mais, um exemplo melhor é um bordado. Quando você vê alguém começando um bordado, e principalmente se você vê ele de cabeça para baixo, você vai ver um emaranhado de fios e uma definição quase nada clara do que a pessoa está fazendo. Eu vejo que é assim a nossa vida com Deus. Nós passamos por várias estações. Primavera, verão, outono e inverno, em várias fases da nossa vida. Nós somos obras inacabadas das várias estações em que vivemos. E cada dia somos mais e mais lapidadas para louvor e glória do Senhor.
Então, mulher, se você ainda não está tão adequada ao que você pressupõe a respeito da palavra de Deus, no seu temperamento, no seu caráter, fique tranquila. O desejo do teu coração precisa tão somente ser: eu quero ser parecida com Jesus e por isso eu vou buscar a sabedoria de Deus para a cada dia ser melhor. E aí, o Espírito Santo tem liberdade e autonomia para tomar o controle da minha vida e eu ser a mulher que Ele deseja que eu seja. Uma joia preciosa, lapidada pelas mãos de um Deus que é todo-poderoso, que é criador, mas que é onisciente, que é onipresente e que é onipotente, que conhece cada estação que eu tenho vivido e que sabe os momentos em que eu preciso ser guiada e os momentos que eu preciso ser carregada. Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele nos ouve, Ele nos contempla. Nós somos obras preciosas de Suas mãos. A palavra de Deus declara lá no livro de Salmos que Ele nos criou de forma extraordinária. Salmos 139, versos 14. E se nós fomos criadas de forma especial, admirável, extraordinária, é porque Ele sabe a obra e a joia que Ele está lapidando. Um grande beijo. Descanse no Senhor. Permita que Ele cuide dos seus dias. Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.